Nessa quarta aula, iremos trabalhar noções básicas de manejo agroecológico do solo, com enfoque para hortas agroecológicas comunitárias, em áreas urbanas e periurbanas. Antes de começarmos nossa aula, vamos conhecer o ministrante. Para a aula de hoje, convidamos Walter Guenter Costa da Silva, professor da Escola Agrícola de Jundiaí, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pesquisador do projeto de Agricultura Urbana e Periurbana, apresentando noções básicas de manejo agroecológico do solo em horticultura comunitária em áreas urbanas e periurbanas. Bons Bons estudos! estudos! Começou. Bem, pessoal, então, boa tarde, né, a todos e a todas. É um prazer, né, a gente estar aqui nesse momento, podendo trocar experiências, pessoal. Da forma como Roberto e Celso colocaram, a gente fica numa responsabilidade muito grande. Então, eu diria que é uma troca de experiência. A gente tem um pouco de experiência em algumas dessas partes, né, de agroecologia, porque também quando coloca o tema, né, ele fica assim, agroecologia. Então, a agroecologia é uma ciência, e ainda uma ciência em construção. Até a própria definição de agroecologia ainda está em discussão. Então, vejam a complexidade desse tema. Então, para mim, esse é um dos grandes desafios, né? Você, com tanta complexidade, tanto conteúdo, você definir o que é mais importante e em 2 horas, né? Que me falaram que passar de 18 horas. Então, foi o mais difícil, assim, eu defini o que é que eu iria falar, que com certeza eu já, de antemão, né, já falo que a gente não tem como abordar todos aqueles tópicos, que a nossa estratégia foi o quê? Né? Cada um na sua área tentar colocar no papel, né, uma sistematização do que a gente considera que seria mais importante naquela linha de trabalho ali. As diretrizes, né, os rumos que a gente imagina que hortas agroecológicas, né, comunitárias, com enfoque na agricultura urbana e periurbana, elas devem priorizar. Isso que a gente vai falar é o mais atualizado, o mais importante. No meu entendimento, meu conhecimento, sim. Mas vocês vão trazer muito mais conhecimento adaptado a cada realidade. A gente tentou imaginar que o foco central, né, vai ser realmente o solo, e que dentro de cada realidade edafoclimática, né, social, vocês vão poder ajustar essas diversas práticas de manejo agroecológico. Então, isso estou colocando quase como uma introdução aqui. Eu tenho uma dúvida, já aproveitando Roberto e Celso, em relação a essa apresentação aqui, como é que Deus e Mar, os outros colegas fizeram. A gente já pode começar, né? Direto, senão não tem como em 2 horas. Pode Gente... começar, professor. Beleza, beleza. Bem, então, ainda dentro dessa introdução, um aspecto que eu considero muito importante, já antecipando, que para se alcançar, né, isso que a gente entende como uma horta agroecológica, a gente vai passar por um processo de transição agroecológica. Então, eu diria o seguinte, a chave, né, para a gente, de fato, alcançar esse manejo agroecológico são as práticas que vão ser propostas, né, implementadas. Então, isso, para mim, no meu entendimento, é o primeiro passo para a gente alcançar isso. Bem, como foi que eu pensei aqui? Eu vou colocar para apresentar.
vendo e me ouvindo, pessoal? Sim, só falta colocar no modo apresentação, né? Para ficar maiorzinho. É interessante, porque aqui no computador tá a tela cheia. Aí não está apresentando, é? Não, não tá no modo, não está no modo apresentação. A gente visualiza o slide, mas ele não está pegando a tela completa. Eu acho que é ali embaixo. Tem que colocar. É só o senhor colocar com modo tela cheia, professor. Pois Mas já é. estava aparecendo para nós. Ah, tá aqui, né? E agora? Ainda não. Agora não está aparecendo nada. Mas quando a gente muda de computador, rapaz, é diferente. Walter, qualquer coisa você manda, bota lá no grupo, que Duda vai apresentando, ou algum de nós. Porque eu já botei você como co-organizador da sala, então você tem não, não é problema da sala, eu acho. Não. Tá aparecendo aí, pessoal? Está aparecendo para a gente, Certo. Agora não em tela cheia, né? não em tela cheia. Porque aí, nesse caso, eu acho que você está projetando até. Aí sim, aí ok. Aí Agora está agora certo. tá certo. Nossa, Estufou quem? mudou de computador e já me atrapalhou. Vamos lá. Bem, então, o que a gente vai
discutir, né, apresentar um pouco aqui hoje, é sobre o manejo agroecológico do solo, com enfoque nas hortas agroecológicas comunitárias em áreas urbana e periurbana. Então, aqui a gente coloca a contribuição, né, tanto do professor Walter, como da professora Ermelinda, como o grupo G-Solo, né, na verdade. Então, tá aí nós dois como coordenadores, mas temos 15 alunos, né, que a gente não pode deixar de colocar aqui a importância deles. Esse aspecto aqui a gente vai aproveitar e passar. Aqui é um sumário, né, que eu coloquei, que é que a gente vai abordar e os tópicos que eu considero mais importantes. Então, não tem como não começar, né, pelo solo, o componente mais importante aqui nesse contexto que nós estamos iniciando aqui essa conversa. Os princípios fundamentais, que eu diria que são as diretrizes do manejo agroecológico do solo, e aí passa por algumas das principais práticas. Aqui eu já faço o destaque para essa parte de preparo e insumo e uso de bioinsumos e espécies vegetais. Eu fiz o destaque aqui que esse detalhamento vai estar no capítulo do livro. Então, o material que cada um de nós preparou em relação a esses temas, como a gente colocou, né, existe uma sistematização. Então, lá, a gente não fala de todos, damos alguns exemplos e indicamos referências. Então, eu considero que esse material ele deve ser usado com esse objetivo, né, de dar algumas orientações em relação ao detalhamento desses bioinsumos, né, questão do preparo em si, a importância deles dentro do manejo fitossanitário também, né. E essas espécies vegetais, a gente fez uma seleção, né, prévia de quase 20 espécies vegetais, e são exemplos de espécies que podem ser utilizadas, né, aí já é o pessoal da nutrição, né, que tem um aspecto de uma maior diversidade, né, das espécies, então a gente também coloca como uma lista. E dentro dessas espécies tem os tratos culturais, que só isso dá um capítulo, né, do livro. Então, é um detalhamento muito grande. E aí eu não quis deixar de colocar aqui a horta agroecológica como um passo a passo, e aí eu uso alguns croquis, que até a gente chegou a comentar um pouco no nosso encontro, né? E no final eu coloco dois estudos de caso que a gente está, nesse momento, até acompanhando isso em campo. Então, achei interessante também colocar. Bem, não tem como deixar de falar, né, dessa importância do solo como um integrador do ambiente. Então, os aspectos, né, que a gente percebe que interfere direta e indiretamente no solo, isso ocorre em função dessa interação, né? Então, o solo, o ambiente em que nós vamos trabalhar, produzindo alimentos, né, ele vai estar exatamente nessa interface, né? A hidrosfera, a atmosfera e a litosfera. E aí, quando existe vida, né, o aparecimento da vida, você tem a biosfera, então você tem esse indivíduo solo. Então, essa importância do solo, hoje em dia, está sendo muito mais amplificada, né, e diversa em função dos serviços ambientais ou funções ambientais que o solo desempenha no planeta. Então, percebam, né, aqui tem um destaque para esses três, e eu vou fazer menção a eles durante o texto, mas todo o aspecto de ciclagem, veja um aspecto bem atual, né, regulador de enchentes, quando você não usa adequadamente, nem maneja adequadamente o solo, ele passa a não ter essa função de filtrar, né, a água. Então, ele tem uma importância grande nisso. Então, percebam a grande diversidade de interação e funções que esse indivíduo solo tem. O tema atual, né, regulador do clima, a gente faz o destaque aqui,
E esses dois eu faço também o destaque, porque tem uma relação direta, né, a questão do carbono e do hábitat para os organismos. Eu diria que todo o manejo agroecológico, toda a discussão que a gente vai fazer aqui, ou como uma diretriz, como um direcionamento, né, para o manejo agroecológico, ele tem que passar pelo aumento, né, pela incorporação de resíduos de carbono de matéria orgânica, porque é exatamente essa incorporação que vai dar a energia, né, e vai possibilitar a vida no solo. O solo, ele deve estar sempre associado com um indivíduo vivo. Ele é um corpo natural vivo. Então, todas as práticas, elas devem priorizar isso. Quando a gente pensa numa agricultura intensiva, ela não prioriza isso. Os recursos, eles podem vir muito mais externo do que do próprio local. E o manejo agroecológico, não. Por isso, diversas práticas, elas vão exatamente no sentido de aumentar essa matéria orgânica, esse carbono, porque é a partir desse carbono que você vai possibilitar a vida no solo. Mudando a vida no solo, um solo saudável, planta saudável, ser humano saudável. Essa tríade é uma tríade colocada por Ana Primavesi, que é o nosso eixo central de todo o manejo ecológico, né, o manejo agroecológico. Aqui eu também faço uma referência ainda a essa importância, né, do carbono pela atualidade do tema, né? Então, quando a gente compara, né, o componente aqui, atmosfera, vegetação, e esses dois aqui, solo, então a gente percebe, ó, principalmente aqui o solo na camada 0 a 30 centímetros, ele é o componente, ou ele é o compartimento de maior armazenamento de carbono, né? Se você pega até 1 metro, você tem aqui 5 vezes mais, né, do que a vegetação, 3 vezes mais do que a vegetação. Então, há uma importância nisso. E hoje, principalmente em função das mudanças climáticas. Então, esse destaque é importante. Bem, aí por que dentro de um contexto de uma agricultura intensiva, e aí o ambiente urbano e periurbano, ele também não vai ser diferente disso, pelo contrário, eu acho que em algumas situações vai ser, mas até algumas especificidades vai ter uma complicação maior, que é o quê? A maioria dos nossos solos, ele tem um nível de degradação, né? Então, os sistemas naturais modificados, em geral pela ação humana, vão dar origem a áreas alteradas, né? Que aí pode ter essa capacidade, né, de produção melhorada, conservada ou mantida em relação à área natural. Nós esperamos que numa área natural, o solo, ele desempenhe, ou ele tenha as suas características químicas, físicas e biológicas mantidas, né? Nós poderíamos ter um exemplo de um solo de boa qualidade, quando a gente pensa numa área natural. E aí, quando a gente pensa numa área alterada, né, ou degradada, nós vamos degradando que características químicas, físicas e biológicas desse solo. Então, as práticas de manejo, elas vão no sentido de manter as condições adequadas, né? Quimicamente falando, fisicamente falando, principalmente biologicamente falando, porque é exatamente os micro-organismos que, dando vida ao solo, vão possibilitar fazer com que aquele ambiente ele não dependa de recursos externos ou dependa o mínimo possível. Isso vai depender de quê? De uma certa transição agroecológica. Por isso que eu falo nisso,
Porque quando você começa num ambiente desse aqui, a gente vai ter um exemplo no estudo de caso, um solo altamente degradado química, física e biologicamente. Então, como que você reverte isso, né? Esse é o desafio. Nós temos aqui, para manter essa sustentabilidade do agroecossistema, nós teríamos esse solo ideal, que é o que a gente busca, mas, em geral, o que nós temos são solos alterados, né? Então, né, essa alteração é que a gente busca reduzir, né, ou atenuar, para poder produzir de forma agroecológica, né, de forma saudável, não precisando desses recursos externos. Pessoal, desculpa aí ter ido meio direto aí, né, mas a gente deixa aberto, né, eu não sei, Roberto, você e Celso, vocês fizeram uma colocação de que, às vezes, as intervenções, né, elas são bem-vindas, né, então, se alguém quiser fazer alguma colocação ou interrupção na hora que eu estiver falando, fique à vontade, pode fazer. Aqui já estamos com 30 minutos. Bem, se não, aqui a gente destaca, né, formas de manejo. Eu acredito que a grande maioria tem essa percepção, mas é para a gente fazer uma pontuação, né? Você tem aqui um sistema convencional. Então, o sistema convencional de uma agricultura intensiva e que não tenha o manejo de conservação como principal enfoque, a questão da degradação, redução da matéria orgânica é muito intensa, né? E a foto aqui destaca. A gente pegou um extremo, né, pessoal? Você tem um sistema orgânico, ele tem uma base de princípios ecológicos, mas há um uso muito intensivo só de composto e esterco. Então, um sistema ecológico, agroecológico, os princípios, né, que dão a diretriz principal, a gente vai destacar aqui, né, são os princípios da Ana Primavera, em que trata o solo como um corpo vivo, agregado, né, bem estruturado, tem uma biodiversidade, tem que ocorrer uma proteção, uma priorização da proteção do solo, ou seja, uma cobertura morta, um bom desenvolvimento radicular, e o último, não menos importante, pelo contrário, talvez mais do que o solo, né? Talvez não mais do que o solo, que é a autoconfiança do agricultor. Né? E essa autoconfiança, lá no finalzinho, eu vou dar um exemplo, pessoal, para vocês verem o quanto a ida ao campo e essa interação, né, com a comunidade pode muitas vezes ser realmente a chave de algumas mudanças que às vezes é muito difícil acontecer. Se a gente tem o conhecimento, é fácil a gente falar sobre a importância do solo vivo, a importância da matéria orgânica, por que não queimar, por que deixar o resíduo cobrindo o solo, mas dependendo da realidade, pessoal, culturalmente pode ser bem difícil você realmente mudar essa percepção do agricultor. E quando ele muda, ele passa a ajudar você nessa disseminação, né, dessa importância. Então, foi algo que aconteceu, né, e a gente vai relatar aqui. Bem, então, para mim, isso é um direcionamento, né, que a gente deve dar. O segredo da vida é o solo, porque do solo dependem as plantas, a água, o clima e a nossa vida. Então, veja a interligação, né? Tudo está interligado. Não existe ser humano sadio se o solo não for sadio. Isso parece uma coisa óbvia, pessoal. É simples, né? É uma colocação simples, mas, na minha percepção, é fundamental para todo esse entendimento. Né? Para, de fato, o agricultor ele ter satisfação no que ele produz.
né? Quando ele passa a enxergar realmente o solo como parte dele, né? Tudo está interligado. Aqui, pessoal, a gente destaca ainda essa interação, né? Solo, clima, ser vivo. Então, sempre nós vamos ter essa tríade, né? Nessas colocações. É que a gente colocou, até no texto tem alguns conceitos, né, de agroecologia, uma ciência que vai fornecer esses princípios ecológicos básicos, que nos ajuda a estudar, desenhar e manejar os agroecossistemas produtivos, de forma que conservem os recursos naturais, que sejam culturalmente apropriados, socialmente justos e economicamente viáveis, né? Então, é uma colocação aí dentro de um dos diversos conceitos, né? Aqui, em termos de princípios fundamentais, há uma certa sobreposição dos princípios com as práticas, né? Mas aqui a gente separa, né? Eu falo dos princípios, indiretamente eu vou estar falando também de algumas práticas. Então, percebam que o primeiro princípio, né, é o solo vivo, né? O solo agregado, né? Que possibilite os fluxos de água e nutrientes, pessoal. Quando ele perde essa capacidade, né, pensando aí na produção vegetal, que ele vai ter outras funções, se o solo perde essa capacidade, né, de possibilitar os fluxos de água e nutrientes, ele passa a ter um nível de degradação. Então, a dificuldade, né, de suprir água e suprir nutrientes para as plantas não vai ficar plena. Então, é aí onde a gente precisa atuar. Então, esse como um dos princípios, né, a biodiversidade, a proteção do solo contra as intempéries do ambiente, né, é uma coisa também que a gente, às vezes, nas comunidades, né, a gente coloca e uma oficina, né, quando a gente está falando do solo, se a gente colocasse ele como a semelhança da nossa pele, né? Então, quando a gente vai para o campo, né, ou está sob sol, a gente tem que estar sempre protegido. Então, o solo, ele deveria ser entendido como a nossa pele. Não é para estar descoberto. É o que mais a gente vê, pessoal, nas comunidades. Eles gostam, né, de manter o solo desnudo, limpo. Né? Esse exemplo que a gente vai dar é impressionante. Até um agricultor fica falando do outro, quando ele deixa, né, o terreiro ou o quintal mais sujo ali, né, que aquela pessoa é preguiçosa. Na verdade, ele não entende o porquê disso, né? E lá nessa comunidade foi bem interessante isso. O desenvolvimento radicular, né, o bom desenvolvimento radicular, e o último, pessoal, que a gente vai detalhar um pouquinho cada um desses, né, é, de fato, o agricultor. Né? Então, por isso, eu diria que é um dos desafios, né, a forma como todos os projetos, né, as hortas, elas vão fazer essa intervenção, né, essa construção. Isso, de fato, tem que ser uma construção. O agricultor tem que estar como principal ator. Porque, às vezes, a gente fala algo vindo de fora que, para ele, não entende ou, naquele momento, você não vai conseguir conquistá-lo. Né, no sentido de que ele, de fato, ele entenda que aquelas práticas vai ajudar todo o desenvolvimento ali daquele vegetal, né, daquela produção. Então, aqui a gente faz esse destaque, né, para o solo vivo e agregado. Então, não tem como pensar em agroecologia, em manejo agroecológico, sem pensar o solo vivo, né, que ele possibilite toda essa agregação. Então, esse é o destaque principal. E ali, né, é o principal combustível, né, a matéria orgânica. Então, veja que eu faço aquela referência das funções lá do solo, né, as funções ecossistêmicas. Aqui não interessa você vê que é uma figura bastante complexa, né?
Mas veja o centro dela. A parte central dela são os organismos do solo. É a vida nele. A partir da vida, você vai fazendo todas essas inter-relações aqui, ó. Vamos pegar só essa primeira aqui, da agregação do solo. Eu gosto dessa porque ela vai possibilitar os fluxos. Então, veja, se um solo ele infiltra bem, então a erosão não vai ocorrer ou vai ser bem mais difícil. Se um solo é bem agregado, ele retém mais água. E a aeração dele vai ser boa. Vai ter uma boa aeração. E o desenvolvimento radicular também. Então, veja, cada compartimento desse tem uma interação com diversos outros ciclos. Então, vejam a complexidade que é toda essa... Isso aqui parece com o quê, pessoal? Uma teia. Por isso que a gente define, e Ana Primavera destaca isso, a teia da vida, né? E aonde é que está o centro aqui? O que é que está no centro? É a vida. Então, os organismos do solo. Então, num ambiente, né, de uma agricultura mais intensiva, em que isso não é priorizado, eu não vou dizer que o solo está morto, mas os micro-organismos ali, eles não são priorizados. Então, o solo vai estar sempre na dependência de recursos externos. E é isso que a gente tem que quebrar, né? É a busca desse manejo agroecológico a partir do próprio agroecossistema. E não vai fugir dessa priorização do acúmulo de carbono, do acúmulo de matéria orgânica, servindo de energia para os nossos principais companheiros aí, que são os micro-organismos, né? Bem, quando eu falo aqui de biodiversidade, pessoal, e aqui a gente colocou duas fotos, essa foto aqui, realmente está faltando a referência, né, foi da internet, essa aqui é de um local que a gente acompanha, né, isso é hoje está como um sistema agroflorestal. Então, isso é um exemplo, né, um exemplo de uma evolução maior. Um sistema agroflorestal, que aí seria um dos sistemas mais biodiversos, né, desses diversos ramos da agroecologia, você não, para você começar, né, ou chegar no nível desse, você tem que ter uma maior biodiversidade, né, de plantas. Então, essa manutenção da grande diversidade de plantas em uma mesma área, isso é uma das estratégias, né, que a natureza tem para construir maiores níveis de estabilidade na produção biológica. Então, quando você está começando, isso é mais difícil. Você não tem essa biodiversidade tão grande. E aí você precisa de um tempo para alcançar isso. Por isso a gente fala nessa transição. Porque, às vezes, muitas situações, o agricultor ele começa com essa tentativa, né, de uma produção, vamos dizer, uma produção orgânica, e aí vai tendo diversas dificuldades e diz que a produção orgânica não presta, não dá certo, né? Então, existe um período para ser construído, e dependendo da situação, né, de degradação, você pode levar um pouco mais de tempo. E outra situação, às vezes, se você quer, vamos dizer, uma rapidez nisso, nesse início, uma degradação muito elevada, você vai ter que ter um recurso externo. É como se fosse um start. Como é que a gente passa, pessoal? E aí são realidades aqui, né, da nossa região. Alguém levantou a mão aí? Está pedindo para entrar? Já liberei. Beleza. Aqui da nossa região passa 40 anos usando o solo, degradando o solo. E aí ele quer, de um ano para outro, mudar para uma produção orgânica, uma produção agroecológica, e quer que o solo responda. Aí realmente a situação é difícil. Você teria que ter uma intervenção. Que pode ser, pessoal, o caso
de alguns projetos que vocês, em algumas áreas, né, que vocês venham a implantar. E a gente vai dar um exemplo aqui no estudo de caso, uma área bem degradada. Como é que a gente começa? Você tem que trazer algo de fora. Essa recuperação, para ser mais rápida, você traz uma adubação orgânica, né? Que tem exemplos, e lá no capítulo a gente dá alguns exemplos, para que você consiga, mesmo no início, ter uma produção. Né? Então, só esse destaque aqui. Ainda dentro, né, desses princípios, veja que nos princípios eu já estou falando também das práticas. Né? A proteção do solo contra o aquecimento excessivo, o impacto de chuva e o vento, está dentro de um dos princípios. Mas quando a gente fala de cobertura morta, cobertura viva, adubação verde, vão ser as práticas que vão possibilitar essa proteção do solo. Né? Isso vai depender, por isso que eu falo, cada realidade vai precisar se adaptar em relação a quais práticas seriam melhor implementadas ali. Nesse caso aqui, isso é uma área também que a gente acompanha, o agricultor tinha esse tipo de resíduo, né, que é um resíduo lenhoso, são toras, né, de madeira. Ele tinha áreas que ele cortava e colocava essas toras aqui sobre o solo. Então, com o tempo, esse material vai sendo decomposto e ele vai virar solo. Ele vira o que a gente chama de terra preta. É uma das formas, né, de matéria orgânica que consegue se manter por mais tempo no solo. Porque o início aí não foi o material triturado. E ele até colocou, você está dando para ver, mas aqui por cima, ele pegou capim, triturou e colocou ali como uma cobertura. Né? Mas isso aqui, rapidamente, em áreas com 35, né, 36 graus, solo muito arenoso, isso aqui vai embora muito rápido. E esses toras demoram mais. Então, são estratégias que vão depender da disponibilidade de cada local. Vão ter vantagens aqui a curto prazo, né? Temperatura, evaporação, questão da irrigação, a médio e longo prazo, a fertilidade do solo e o aumento da atividade microbiana. Então, aqui é a tentativa de aumentar os organismos do solo para que possibilite uma melhor condição, né? Química, física e biológica. Isso tudo vai se refletir nesse bom desenvolvimento das raízes. Lógico que aqui é um exemplo bem visível, né? Você vê as raízes realmente aprofundando. Né? Quanto mais a possibilidade de aprofundamento de raízes, melhor. Algumas áreas que têm algum problema com compactação, existem alguns adubos, né? Adubos verdes, feijão guandu, considerado um subsolador natural, que ele vai possibilitar isso, né? Essa desestruturação, né, do solo em profundidade, abrindo, né, caminhos para o plantio, né, de outras espécies que vão aproveitar essas raízes, né, que vão se apodrecer e vai possibilitar um melhor desenvolvimento radicular. E o último, pessoal, em termos de ponto fundamental, né, o princípio fundamental, é a questão do agricultor, né, ou da autoconfiança. Então, na agroecologia, né, numa horta comunitária, nessa discussão com as pessoas, né, o agricultor ele deixa de perguntar, né, o que fazer e ele passa a questionar. Por que ocorre isso? Né, a gente tem diversas situações, aqueles agricultores bem curiosos, né? Ele não quer só saber o que é para fazer, ele quer entender. Então, simplesmente reorientar, né, o tipo de pergunta diante de um problema técnico, um determinado cultivo. Então, ele muda a sua atitude em relação à forma de praticar a agricultura. E isso a gente vivenciou, né, nesse último projeto que a gente acompanhou. Em vez de receber, né, as técnicas prontas, né, observar, pensar, experimentar, isso eu entendo que faz parte e é muito importante, porque isso auxilia muito, pessoal, essa autoconfiança, quando o projeto sair daquele local.
A gente tem que ter sempre essa percepção. A gente não vai ficar lá sempre. É um período. Quanto mais autoconfiança esse agricultor tiver, maior condição ele vai ter de manter esse manejo. Pelo contrário, de melhorar, porque é ele que está no dia a dia ali, ele que sabe das dificuldades, e ele precisa ter essa autoconfiança para saber que ele vai contornar as dificuldades. Então, com o tempo, ele vai começar a produzir melhor, certamente, que a agricultura convencional, e ele vai ganhando essa confiança, né? E assim vai se dando conta que, na verdade, ele é produtor de alimento, não só, né, junto com a natureza. E aí ele é como se fosse uma virada de chave, né? Ele passa a entender a importância dele, porque ele está produzindo alimento, ele está produzindo vida. O solo faz parte dele, ele precisa ajudar o solo, e aí é uma interação muito, muito importante, né? Bem, aqui, pessoal, alguém levantou a mão? Maria, me ajuda aí. Uma pessoa levantou a mão até agora, eu acho. Pessoal, eu fiz uma Sim. pergunta no chat, mas vou fazer aqui mesmo. Faça aí, por favor. Estava falando aí, né, de gerar essa explicação, né, e não essa intimação. Aí eu perguntei aqui como explicar algo de cunho nutricional clínico, como o NPK, de maneira mais popular na sua experiência. Certo. Como é seu nome? É Jasper. Jasper? Jasper, vamos lá. Eu vou tentar responder a sua pergunta a partir de algo que ocorreu no campo, né? Há 2 semanas atrás. Na verdade, eu vou antecipar um pouco o que eu ia falar lá na frente. A gente está acompanhando, né, na supervisão de um projeto que, na verdade, é uma oficina que, ao final, os agricultores vão receber um certificado de agricultor orgânico, e eu fiquei como supervisor. Então, o que é que foi um diferencial lá? Foi um entendimento por parte do agricultor que a cobertura morta, ela precisava ser colocada lá na área da horta, que até então vocês vão ver que era uma área totalmente descoberta. Eu estou usando esse exemplo para chegar nesse um pouco mais complicado, falando do nitrogênio, que aí eu acho que a gente não precisa ir nesse detalhe, aí depende da situação. Se o agricultor, você vê que ele tem, que é mais difícil você explicar esse elemento, eu diria, da mesma forma que ao nos alimentarmos, né, o feijão, o arroz, eles vão ter alguns elementos que a gente precisa. Da mesma forma, a planta. E o que a planta precisa mais é um elemento que a gente chama de nitrogênio, e que ele vai estar nos resíduos. Então, para que ele percebesse que esses resíduos iam ser importantes, eu tive que colocar a mão na massa mesmo. Ir para o campo com ele, eu fiz uma prática com ele, né, com os agricultores, deixei uma área com e uma área sem fazer essa prática, e sempre junto com ele, no sentido assim, será que vai ser diferente o desenvolvimento aqui do outro local? De forma até me colocar junto com ele. Eu não sei se aqui vai dar certo, seu Francisco. Lá no terreno que eu acompanhei, deu certo, mas vamos ver se dá certo aqui. Vamos fazer dessa forma e ver como é que desenvolve. Pronto. Eu vou mostrar as fotos. Então, resumindo, eu gosto muito para o agricultor, é a coisa do colocar a mão na massa. Isso é Professor, experiência pessoal. Oi.
Eu queria só contribuir. Nós estamos fazendo uma atividade também aqui de transição agroecológica com um projeto do EBDA, e Sim. nós tivemos a ideia, foi de levar os agricultores das comunidades que nós estávamos trabalhando para uma visita para um município onde eles já estão trabalhando em sistemas agroflorestais com replantação bem interessante. E olha, foi muito legal para os agricultores, para eles verem assim, usando o margaridão, usando a banana e uma leguminosa para fornecer nitrogênio, fósforo e potássio, o resultado disso na condição das plantas principais do manejo, sabe? Então, eu acho assim, que a visita, para ver quem faz eles entenderem e perguntarem, e tirarem suas dúvidas e concluírem, melhor do que a gente passar o dia inteiro falando. Claro que é importante, mas essa visita foi um divisor de águas nessa formação que nós estamos com essas comunidades. Exato. Está dentro do que a gente está falando a mesma coisa, né? E eu acho que seria isso, Jasper. Né? Quando a gente faz a visita, dependendo do local, dependendo do que ele vê, é tanta coisa nova que aquilo traz um impacto muito grande. Aí, para ele pegar aquilo ali e conseguir fazer, talvez no primeiro momento ele tenha uma certa dificuldade, mas o caminho é esse. Essa questão. O importante é, assim, visita a outros agricultores, né? Não necessariamente a um centro de produção, mas a outros que já fizeram, que já aprenderam, que tiveram dificuldade, que falharam, que recompensaram, nesse sentido. Você me fez lembrar de outro grupo, pessoal, que é mais ou menos nessa linha. Na verdade, eles estão tão evoluídos, eu não sei até se eu já falei isso para Celso e Roberto, que é aqui na região oeste. O colega é Fabrício, e ele desenvolve, é o CEAPAC lá, a instituição. Então, lá eles estão tão evoluídos nisso, que ele, em contato comigo, ele disse, Walter, eu monto, né, os locais de partilha. A partilha vai ser no sítio São Clemente, no Seu Francisco. Ele vai falar como é que ele faz a compostagem. Ele faz uma compostagem, como é que ele faz lá. O Fabrício disse que ele não fala mais nada. Os agricultores estão tão organizados que ele leva o grupo e aí lá quem dá o curso é o outro agricultor. Esse seria perfeito, né? Porque ele está falando para outro colega. É diferente, pessoal. Quando a gente chega, mesmo que eu diga, né? E no meu caso sou filho de pequeno agricultor, eu tenho uma certa relação com essas pessoas. E eu falo isso. Me aproximo bem, me aproximo bastante. Mas quando o meu pai fala, é muito diferente. E ele é agricultor. Né? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu estou gostando, né, das intervenções, eu acho que o objetivo é esse também, né? Não sei se Celso e Roberto estão por aí, mas aí algumas coisas, quando aparecer muito texto, aí eu vou até passando. As práticas vegetativas... Eu só tenho alguém com mão levantada. Pode falar, pessoal. Eu estou até com medo de tirar aqui para não... Boa tarde. Me chamo Wagner, professor. Pegando um pouco dessa sua fala, eu acho que isso é interessante nessa relação de formação. A gente tem um trabalho pelo IFPE lá em Castanhal e a gente vem atuando com alguns agricultores em Tomé Açu, que acaba sendo uma das referências para que trabalha essa questão dos sistemas agroflorestais. E esse ponto que o senhor coloca da formação entre agricultores é algo que é muito interessante. A gente tem um exemplo lá em Tomé Açu, que é do seu Mitinori, é uma das referências que trabalham com sistemas agroflorestais. E recentemente eu fiz uma pesquisa, que está dentro da pesquisa de doutorado que estou fazendo, e nessa discussão com os agricultores, conversando com os agricultores, fazendo entrevista, eles trazem exatamente isso, da importância do intercâmbio com outros agricultores e com saberes desses agricultores. Eles falam, a gente acabou passando por aqui muita universidade, muita instituição, que fala sobre o que é o sistema agroflorestal, que fala o que é agroecologia, mas eu
parei para realmente implantar um sistema quando eu visitei o sistema do Mitinori, quando eu visitei o sistema da Vera, quando eu visitei o sistema do Manuel, que são outros agricultores. Então a gente percebe que essa participação coletiva e essa ação de mostrar realmente aquilo acontecendo, e quando se conversa com o seu Mitinori, com o seu Manuel ou com a dona Vera, eles colocam esses pontos que são positivos da transição agroecológica e da adoção desses sistemas mais sustentáveis, mas eles colocam também que existem limitações, e eu acho que isso que é importante, é a fala de agricultor para agricultor. E aí, para concluir, a gente teve uma experiência também na formação dos alunos no técnico agropecuária, que é exatamente isso, da gente colocar os alunos para pôr a mão na massa, deles entenderem, não é só simplesmente, que não é simples, claro, mas de falar o que é o sistema agroflorestal ou do que é essa transição agroecológica, mas como é que a gente consegue fazer isso na prática? E acabamos fazendo uma experiência com a comunidade quilombola, que foi a implantação de um sistema agroflorestal, onde nem os alunos tinham essa experiência anterior, e os próprios agricultores, no momento em lá que a gente estava debatendo e conversando sobre a atividade que foi desenvolvida, eles colocaram que eles não tinham essa noção de que era possível plantar várias culturas dentro de um mesmo espaço, porque na cabeça deles, que eles aprenderam com os pais, com os avós, com a comunidade, que eles tinham que queimar um espaço, plantar uma roça, e em um outro espaço eles tinham que abrir para plantar o cupuaçu ou o açaí, e eles não tinham essa noção de que era possível trabalhar numa perspectiva de uma produção diversa, né, que é o exemplo do sistema agroflorestal. Então, tem essas experiências que eu acho que são interessantes da gente discutir também, que é o próprio conhecimento tradicional que é passado de geração em geração, no sentido de replicar aquelas atividades e aquelas ações que são de uma agricultura convencional, e a necessidade da gente pensar a formação também de novos técnicos, né, que tragam essa transição a partir de sistemas mais sustentáveis, mas também que eles compreendam como é que se faz isso, não apenas no contexto teórico, mas no prático mesmo, de como é que faz e como é que constrói isso coletivamente no campo, né? Uhum, perfeito. Pessoal, eu entendo que nós estamos dentro do tema, né? Você vê que foi aquele último tópico lá, né? Assim, dos 5 pontos fundamentais que a gente falou do agricultor, e aí é o mais importante. Então, por isso que a gente vê que foi aonde vocês fizeram as intervenções, que é, de fato, quem vai poder implementar esses sistemas. E aí a maneira como a gente faz isso pode ser positivo ou ter mais dificuldade, né? Mas voltando aqui em relação às práticas, pessoal. Então, o que é que eu entendo do material que a gente, como eu falei no início? As práticas, a gente colocou um material resumido, pessoal, né? Porque como vai fazer parte de um livro, então a gente tinha que ter um número de páginas por capítulos. Então, para cada prática dessa, a gente colocou o que considerava mais importante. E o que está aqui, está lá nesse material que a gente disponibilizou. Então, o que a gente define como essas práticas vegetativas e de proteção, elas vão priorizar o quê? A manutenção da superfície do solo coberta. Isso parece uma coisa simples, pessoal, mas é o que a gente mais vê, é o contrário, é o solo descoberto. Dependendo da situação, que aí é um diferencial para um enfoque urbano e periurbano, nós podemos ter um ponto positivo em relação a ter resíduos. O que a gente vê de realidade de agricultura, zona rural, é o agricultor não ter mais nada, a área toda sem cobertura nenhuma. Ele quer o resíduo e não tem. Ou tem locais que ele não sabe que é importante, então ele nem quer o resíduo, né, que foi o caso que eu vou mostrar para você, já adiantei um pouco. Então, as práticas, elas vão priorizar essa manutenção da superfície coberta, né? Por isso que eu até fiz destaque ali, o solo deve ser cuidado como a pele humana, ou seja, deve estar sempre protegido. E essa proteção, uma das técnicas, né, que a gente utiliza, a adubação verde. Não tem como, pessoal,
uma área que você quer produzir de forma orgânica, agroecológica, você não ter minimamente um coquetel ali de leguminosas. Para cada região você vai ter algumas espécies. Lá no capítulo a gente destaca, dá alguns exemplos. Aqui na região a gente já tem algumas espécies que a gente indica. Você vê a nossa realidade aqui, pessoal, muitas vezes a gente não tem, o agricultor não tem as sementes dos adubos verdes. Então, falta isso. E a gente tem um trabalho que está até na área experimental aqui da Escola Agrícola, e a gente quer ver se a gente consegue disseminar isso, né? Fazer um banco de adubos verdes, né? De sementes, né? E ter momentos para distribuir isso para os agricultores. Porque aí, tendo a semente e sabendo da importância, ele não vai mais ficar sem semente, ele vai guardar, e aí ele passa a não precisar mais, né? Então, vai adubação verde, cobertura morta, viva. Então, o manejo do solo nos cultivos orgânicos ou em transição agroecológica vai ser estabelecido de acordo com as condições ambientais, econômicas e sociais, né, específicas de cada sistema, de forma participativa pelos diversos atores envolvidos, como a gente foi destacando aqui, né, a partir do conhecimento tradicional, sendo um importante pilar da agroecologia que vai integrar conhecimentos científicos e populares. Muitos agricultores, eles não conhecem o que é o adubo verde. Porque, eu falando feijão de porco, aí, mas eu vou plantar isso para quê? E a gente plantou uma área, deixou outra sem plantar e colocou milho numa área com e outra área sem. Pronto, você mostrou. Né? Quando é possível, né, no local, você mostrar, é uma estratégia, como muito bem colocada aqui pelos colegas. Ou essas visitas, né, nos locais em que já tem já pode ser considerado como uma vitrine, né? E aí essa adubação, né, essas leguminosas, aqui é uma coisa bem básica, né? Por que são importantes? Do mesmo jeito que a agricultura intensiva vai precisar lá do sulfato de amônio, né, da ureia, que para a produção houve um custo energético, né? Houve um impacto nas mudanças climáticas. No nosso caso, por isso a gente chama de adubação verde, né? A planta, você usa a estratégia da planta fixando o nitrogênio no solo, né? Então, aquela pergunta lá do Jasper, né? Como explicar? Eu fiz isso já no campo. Arranquei lá o feijão de porco, tirei lá os nódulos, né? Disse, olha só, o agricultor mostrando lá as raízes, olha as bolinhas aqui. O senhor acredita que dentro dessas bolinhas, isso aqui é que faz com que o milho desenvolva mais? Porque essa planta aqui, ela deixa o solo melhor. E essa outra aqui precisa desse elemento. E aí ele vendo que tem essa mudança, ele vai entender, né? E, de fato, vai ver a importância daquelas espécies ali. E aí alguns exemplos, né? Crotalário, feijão guandu, feijão de porco, mucuna preta. Esse feijão de porco aqui na nossa região, para cobrir o solo em termos de velocidade, pessoal, veja, é para a nossa condição, né? Você vai ter mudanças. A gente está fazendo até TCCs para avaliar um pouco essas variações, né, de produção de biomassa, de velocidade de cobertura do solo. Se tivesse um adubo, pessoal, que eu plantasse ele hoje e amanhã o solo tivesse todo coberto, era esse que eu queria. E até assim, se vocês conhecerem algum, né, que seja, sei lá, uma semana, 2 semanas, já cubra totalmente o solo, eu quero. Essa é a busca, porque eu quero o solo coberto. Quando a gente não conhece, a gente planta, e aí estamos fazendo experimentos para identificar, porque aí é o científico passando para o tradicional, para o agricultor. Ele vem fazer uma visita, o feijão de porco aqui é muito bom para essa região. Dependendo do desenvolvimento dele, você vai consorciar com determinadas plantas, né? Uns vão enramar, por exemplo, a mucuna preta. A mucuna preta, eu já vi pessoas dizer que assim, você tem que ter cuidado
um volume de biomassa tão grande que, às vezes, até para você incorporar ela é difícil, de tão avolumada em termos de biomassa que ela tem. Então, são características que cada um adubo desse vai ter. O feijão guandu ali, né? Ele é considerado um subsolador natural. Então, as raízes dele aprofundam mesmo. Áreas que têm um pouco mais de problema com compactação, ele já teria ali uma indicação, né? Então, esses conhecimentos, a gente tem indicações lá no capítulo, como também diversas referências, pessoal. Então, a gente usou essa estratégia, que essa foi a solicitação, né, pela coordenação, de que a gente fizesse um material que ele pudesse servir, né, a partir dessa sistematização, nos desse, ou desse para vocês, né, uma orientação. Então, essas plantas de cobertura vão controlar o quê, pessoal? Em termos de processo de degradação, o processo erosivo é um dos principais processos. Então, se mantém o solo coberto, vai atenuar o processo erosivo, vai conservar a umidade, há uma certa redução na incidência, né, de pragas e doenças, vai melhorar a fertilidade do solo, aumentando a retenção de nutrientes no solo, né? Alguns dos benefícios. E aqui a gente também tem lá, né, no capítulo essa figura, né, um esquema ilustrativo dos principais benefícios, ó, de uma prática, pessoal. Há uma interligação aí, né, dessa prática com diversos pontos positivos aí na questão do solo. Então, vejam, né, benefício da adubação verde. Então, desde a melhoria da fertilidade do solo, controle da erosão, essas fotos aqui, todas são das nossas áreas aqui da escola agrícola. Controle da erosão, aumento de matéria orgânica, redução da necessidade de fertilizantes sintéticos, né? Porque aí você está usando a estratégia de não usar sulfato de amônio e ureia, por isso a adubação verde, né? O aumento, né, da biodiversidade, mitigação das mudanças climáticas, se usa menos fertilizantes químicos, né, ou não usa, no nosso caso, você tem uma relação direta, né, com a redução aí dos impactos da mudança climática. Supressão, né, de plantas daninhas, você usa muito também essa estratégia. Também aprendemos aqui, pessoal, aí um detalhe, né, o feijão de porco, em outras regiões já tem esses relatos, que o nome científico é Ciperus rotundus, mas é a nossa conhecida tiririca. Aqui do lado nós temos um sistema agroflorestal e ela é a companheira mais difícil que eu tenho de convivência. Quem já teve essa experiência sabe que a gente tem que estar sempre, conversando ali com ela, porque se cochilar, as práticas de manejo não forem bem... Aqui ela não quer conversa, não. Ela toma conta. Toma conta, só a sombra. Tira. Não é assim, até hoje eu não vi nada que... O pai levantou a mão. Aprender a conviver. Então, as práticas de roçada, né, de manter o solo coberto, qualquer falha nisso aí, em áreas que ela tem realmente, ela domina, é um período de transição. Mas foi bem interessante isso, só um detalhe, né, que é aquela coisa, os alunos têm essa possibilidade de vivenciar isso aqui. Eu digo, olha, pessoal, tem pessoas, né, que dizem que produzir de forma orgânica, agroecologicamente, é bem simples. Eu já vi, pessoal, várias pessoas dizer isso. Não quero entrar nessa discussão aqui, né, mas eu não acho simples. Então, eu disse para ele, ó, numa situação dessa, você precisa de um tempo para melhorar a condição de solo, que a própria tiririca ela já vai diminuir. E a gente conseguiu mostrar isso para o aluno. Eu disse, olha esse canteiro aqui, aí do outro canteiro do lado do outro. Que a gente já tinha um tempo que tinha feito o quê? Aplicado as práticas de manejo agroecológico, melhorando a condição de acidez do solo, que aí reduz a acidez, aumenta o pH, então a condição química do solo vai melhorar, condição de aeração, e aí ela em si não vai gostar, ela diminui.
e aí a gente consegue produzir as hortaliças. Então, eles viram isso. Eles percebem como é que você convive com ela. Então, é assim. Não coloquei como alguns, né? Não tem como produzir. Se a tiririca estiver aqui, não tem. Não. É mais difícil. Você tem que ter uma atenção maior, mas é possível sim, com as práticas bem implementadas, né, no momento certo, da forma certa, você consegue. Aqui só enfatizando, Tem né? alguém com a mão levantada, é o Vitor. Oi? Tem alguém com a mão levantada. Vitor? Pessoal, eu estou só preocupado porque já são 1h20. 18 horas vocês disseram que eu tenho que desligar aqui. Mas vamos lá. Quem pode falar aí? Sou eu aqui, professor. Não, é rapidinho, em relação também aos benefícios da adubação verde, né? Existem muitos adubos verdes que também atuam como descompactadores de solo, né? Perfeito. As crotalárias, principalmente, têm raízes profundas e que elas descompactam bem o solo. O feijão guandu é conhecido, viu? Como é seu nome? Vitor? Vitor, professor. Vitor, feijão guandu, cara, aqui a gente tem exemplos bem interessantes dele. As crotalárias também, com certeza. Então, dentro da cobertura, morte e proteção do solo, nesse caso, né, a gente destaca aí a redução, né, de perdas hídricas, né, excessiva, retenção de umidade, o impacto das chuvas. Então, veja, você possibilitando ali manter o solo coberto. E aí, pessoal, aqui nesse ponto, né, no caso das hortas agroecológicas, a cobertura mortos, restos culturais, gramíneas, resíduos de podas de árvores e arbustos triturados, tem uma importância ainda maior em função da elevada demanda nutricional e hídrica das espécies. Então, as espécies olerícolas, pessoal, hortícolas, elas têm uma demanda maior de nutrientes. Então, o cuidado com o solo, né, e essa condição de melhor nutrição do solo, de fertilidade, né, seja química, física e biológica, é maior ainda. A gente só não vai conseguir, né, ter uma produção bonita, né, um alface, né, um coentro, uma cebolinha, né, diversas, bonito, se o solo não estiver bem. Né? Porque tem para mim é um mito, pessoal. O produto orgânico agroecológico é feio, é pequeno. Pode ser num período de transição, mas a gente tem condição de produzir melhor do que o convencional. Essa é a minha percepção. Então, uma estratégia para esse sistema de produção é a geração de biomassa para cobertura no próprio local, pessoal. Então, quando a gente der o exemplo ali do croquis, eu vou mostrar isso para vocês. Lógico, dependendo do tamanho da área, é interessante você ter uma área que você defina essa área para produção de cobertura, produção de biomassa. Né? Então, você vai ter lá o margaridão, como a colega colocou. Você pode ter aqui na nossa região, usa-se moringa. Algumas dessas espécies estão lá nas espécies indicadas, pessoal. Que se a gente está falando, colocando tanta importância para cobertura, morte e proteção do solo, e na nossa horta não tem, então a gente precisa ter um local para produzir essa biomassa. Porque essa biomassa é que vai dar a energia para o meu micro-organismo. E aí a gente volta àquela situação do organismo no solo. A teia da vida, olha o centro da teia lá, organismo vivo. Cadê a comida deles? A biomassa é a comida dos organismos, pessoal. Então, isso deve ter uma prioridade, principalmente dentro de áreas de produção de hortaliças. Todas as áreas de produção agroecológica precisam ter essas áreas. Existe na fazendinha, pessoal, fazendinha agroecológica, né, lá do Rio, eles evoluíram tanto nessa percepção que alguns, eles já fazem quase que um adubo
a partir de biomassa. A espécie principal é Gliricídia, né? Mas a leucena também, né? A própria moringa também, o margaridão, mas eles falam muito da Gliricídia. Então, a Gliricídia como produção de biomassa e uma biomassa com alto teor de proteína e que aí vai vir o nitrogênio, para explicar lá para o agricultor. Eles chegam ao ponto de quase que um tratamento, eu não sei se eles chegam a peletizar, mas é uma forma de facilitar a aplicação, porque eles sabem que aquela quantidade ali, né, de nitrogênio é quase como uma adubação, não, é uma adubação, só que num volume e de uma situação logística que eles evoluíram para facilitar a aplicação disso, às vezes até com o próprio trator aplicando. Lógico, estou dando um exemplo, né? Às vezes talvez fuja para uma questão de agricultura urbana e periurbana, mas foi no sentido da importância da produção de biomassa, com esse foco de melhorar a condição dos organismos e, no caso aí, principalmente do nitrogênio. Para vocês verem como isso deve ser uma prioridade, deve ser uma diretriz dentro dos projetos. No nosso caso, né, na área urbana e periurbana, essa biomassa pode ser utilizada para a composição de leiras de compostagem, produção de fertilizante orgânico. Então, a possibilidade de obtenção desse tipo de resíduo em centros urbanos para ser utilizado como cobertura morta ou no processo de compostagem será bem mais explorado aí no capítulo amanhã, né? Na oficina de amanhã. Mas eu entendo que isso tem que ser priorizado. Rotação e sucessão de culturas, pessoal, a gente apenas colocou aqui esse quadro, né, destacando que importância, né? A rotação, sucessão e consociação de culturas em uma mesma área contribui para o uso de recursos de forma mais equilibrada, evitando o esgotamento de nutrientes. Além disso, eu não detalhei aqui, mas a questão também, pessoal, do manejo fitossanitário. Né? Se você usa espécies no mesmo canteiro ou numa mesma faixa, isso aqui foi um exemplo, pessoal, que eu peguei. Tem indicações de referências que dão outros exemplos. Né? Vejam que aqui o quadro ele explica o quê? Você tem como referência uma faixa, e aí você vai mudar o tamanho dessa faixa de acordo com a área, com a sua área, a área da horta, né? Vamos dizer que uma faixa de 400 metros quadrados, você tivesse um grupo aqui de cultivos, né? E aí, um determinado, um semestre, né? Para pousio e adubação verde, segundo semestre, flores e frutos, raízes, tubérculos, folhosas. Então, isso aqui é uma forma de agrupar determinadas espécies, pessoal. Então, veja que a adubação verde, olha, em algum semestre, ó, ela tem que estar incluída. E assim, sucessivamente, de acordo com as diversas faixas, né? Aqui foi um exemplo, né? Você tem 4 faixas, faixas A, B e C, como que em cada semestre você faz um cultivo com grupos de espécies diferentes. Por que isso? Para equilibrar nutricionalmente, equilibrar a questão também das raízes, né? Você tem espécies que vão aprofundar mais, espécies que vão aprofundar menos o sistema radicular, e também a questão do manejo fitossanitário. Né? Você vai ter mais fungos, né, que vão atacar, por exemplo, as solanáceas com mais frequência. Então, você planta um período as solanáceas, outro período coloca as folhosas, né, que vão ter a necessidade nutricional diferente e as possíveis, né, doenças, interferências do ambiente diferente. Então, isso são estratégias, pessoal, né, para diminuir aí essa influência aí externa.
Em termos de adubação, pessoal, então adubação orgânica, né? Então ela se torna ainda mais eficiente quando é realizada por meio do reaproveitamento de biomassa residual e de subprodutos gerados no próprio sistema, né? Então, isso aqui, eu acho que tem até essa figura. Outra coisa, pessoal, já aproveitando aqui, o capítulo, ele está em construção, né? A gente não finalizou. Então, tem uma figura lá, que eu lembro que está faltando, então a gente não está finalizado. Então, tem algumas correções. Mas a gente quis deixar esse aqui, ele está lá, para mostrar exatamente a necessidade e a importância, ó, dessa biomassa residual. Então, produção de hortaliças, qual é a biomassa residual? Outras produções, avicultura, suinocultura, piscicultura, você tem uma biomassa residual. Floresta, agrofloresta, biomassa residual. Bovinocultura, biomassa residual. E aqui o centro, né, ele está colocado aí como um composto orgânico, que seria uma estratégia de uso mais eficiente. Por isso que foi colocado aqui, ó. Então, por meio do reaproveitamento de biomassa residual e de subprodutos gerados no próprio sistema, reduzindo assim as saídas e otimizando o quê? A reciclagem de nutrientes. Se você for ver, pessoal, tem outras figuras no capítulo que a gente tirou essa daí, colocamos a referência. O que é que acontece nas cidades? Você vê, vem toda essa produção, né, de alimentos, pensa lá nas CEASAs, né, nos centros de abastecimento das cidades, né, das capitais. Esses alimentos, eles são produzidos em outros locais e se acumulam ali. Então, a gente está acumulando os nutrientes em outros locais, que, na verdade, deveria voltar para o mesmo local, né? Então, essa abordagem vai fazer parte da oficina amanhã. E dentro do contexto de agricultura urbana e periurbana, eu entendo que essa abordagem não pode ser deixada de fora. Então, a compostagem é o processo mais recomendado para aproveitamento de biomassa residual sólida e quando se deseja obter nutrientes e matéria orgânica umificada. Então, é muito importante, dentro de uma produção orgânica ou em transição agroecológica, essa estratégia. O aperfeiçoamento, né, dessa tecnologia, a partir da separação, tratamento, utilização de biomassa residual, na perspectiva aí da agricultura urbana e periurbana, pode contribuir para o uso de fertilizante orgânico, condicionadores e biofertilizantes do solo, intensificando o quê? Processo de reciclagem. Por que que a gente define isso como uma estratégia interessante? Porque o sistema agroecológico, ele deve reduzir os recursos externos. Então, os nutrientes, eles precisam ser produzidos no local. Como na agricultura urbana existe um excedente desse material, a gente pode usar isso como uma estratégia. Na verdade, para resolver dois problemas, né? Mas aí amanhã a gente fala mais disso. E aqui a gente já comentou. Bem, em relação à recomendação, pessoal, olha, esse é um dos desafios, né? Quando a gente fala assim que um tema de muito conteúdo. Você vai encontrar diversos livros, diversas recomendações mais gerais sobre adubação orgânica. O que é que a gente fez? Eu peguei, né, alguns livros, coloquei ali uma tabela juntando algumas informações de algumas culturas, né? Então, isso aqui não são de todas as culturas. Você tem ali uma recomendação geral, áreas, né, em que até é colocado aqui, ó, canteiros muito adubados, né? Você coloca uma média aí de 5 litros por metro quadrado. Canteiros que já têm uma certa adubação, 10 litros, 15 litros.
Então, são recomendações gerais. Lá no capítulo tem as referências. Isso aqui eu tirei uma parte só. E aqui, esse detalhe, eu acho que a gente não tem condição, por tempo, né, de fazer. O que é que eu entendo quando eu falo dessa transição agroecológica? Dependendo do nível de degradação do solo, você vai ter que intervir com adubação, né? Quase sempre, principalmente pelas espécies, né, que são mais exigentes, você não tem como começar sem fazer essa adubação. Então, isso é muito importante, né? Uma correção e uma adubação. Com o tempo, essa adubação, por exemplo, de manutenção ou em cobertura, ela pode ser reduzida, dependendo de outras práticas, ou às vezes você evoluir para um sistema agroflorestal. Você vai reduzindo isso, certo? Mas no início, você realmente vai precisar dessas práticas, da adubação. Então, pessoal, isso aqui, eu considero que a gente, meu Deus, só tem 30 minutos para me falar dos 2 estudos de caso. Então, aqui a gente destaca como as principais práticas de manejo, né, agroecológico, né, adubação verde, cobertura morta do solo, proteção do solo, né, o manejo das ervas espontâneas, né, por meio do roço, né, muitas vezes dessas ervas, consórcio, sucessão e rotação de culturas. Os sistemas agroflorestais, né, eles podem estar incluídos ali como um manejo, um uso e manejo do solo diferenciado, né? Então, é um exemplo. Isso aqui é até uma foto do nosso sistema aqui. Uso de quebra-ventos, dependendo do local, né? As espécies hortaliças, elas são muito sensíveis, né? À questão do vento, então, muitas vezes, isso é necessário também. A adubação orgânica, pessoal, que aí estaria envolvida aí com os bioinsumos, e os inseticidas naturais, é aquilo que eu falei para vocês. A questão do tempo, eu preferi focar nas práticas e nesses 2 exemplos que eu vou falar desses estudos de caso, e esse material vai está lá, né, no material escrito, né, no capítulo. Uma coisa que tem como referência lá, que eu acho que é bem interessante, pessoal, eu destaquei lá no texto, são as fichas agroecológicas. Se você colocar na internet, eu coloco um endereço lá bem detalhado, bem descrito. Ele tem diversos exemplos, né, de, por exemplo, produção de bocashi, produção de EM, né, são aceleradores de compostagem, diversos biofertilizantes. Então, lá já é uma página, né, dedicada a essas fichas. E são fichas, pessoal, que a forma, né, ilustrativa e os esquemas é bem interessante de ser trabalhado em oficinas. Então, aquele é um material que eu acho que cumpriria aí a esse objetivo, tanto dos bioinsumos ligados aos fertilizantes, como diversos exemplos dos inseticidas naturais. E aqui a compostagem, né, a gente deixa para a oficina amanhã. Bem, aqui, pessoal, nós já estamos caminhando aí para o final, né, que seriam os exemplos. Então, aqui a gente colocou uma situação prática, que a gente está acompanhando esse programa aí, um programa nacional, né, programa Mulheres 1000, e ele foi executado numa comunidade aqui próxima, aqui, Canabrava, aqui em Macaíba, né, município de Macaíba, no município de Canabrava. E essa etapa inicial, pessoal, que a gente coloca aqui, que certamente isso aqui vocês trabalham muito bem, né, que é essa definição de como é que vai ser a horta, né, esse croquis. Então, a participação da comunidade é essencial, né? Então, a gente acompanhou, né, eu não estava como professor principal, eu estava como um supervisor, mas de vez em quando indo lá e acompanhando todo o processo. Então, por que eu coloquei isso, pessoal? Aqui é como se fosse aquele, talvez, passo a passo, né, da horta.
Então, isso aqui está lá no texto, né, no capítulo, como um exemplo de esquema. Esse esquema ele está dentro de um manual lá da Emater, um outro da Embrapa também. Tem um outro exemplo, pessoal, que eu recomendo e que está lá no Drive. É uma cartilha ilustrativa, né, que eu acho que é uma forma bem interessante também de ser trabalhado na outra fase, né, das oficinas, da interação lá com a comunidade. Então, eu gostei desse esquema, pessoal, mas o fato de você ter um modelo, isso não quer dizer que vocês tenham que fazer exatamente do jeito que está aqui. Não. Eu acho que algumas coisas, né, alguns locais desses, né, por exemplo, produção de mudas, né, o próprio minhocário, que é uma coisa que eu falei até para Celso, né, essa questão da verme compostagem, que entraria a minhoca, eu acho que tendo essa possibilidade de ter isso num espaço de produção agroecológica, né, é interessante, né, de horta comunitária, mas o nosso foco vai ser a área de compostagem, né? Ó, aqui tem restos vegetais, aí a disposição do canteiro, né, aqui água, então são algumas coisas, né? Aqui espécies que você planta em covas, né? Tem espécies mais para canteiros, espécies mais em covas. Então você ter essas áreas. Com esse esquema, você pode, numa discussão, né, em construção ali com a comunidade, colocar aquela questão que eu falei da rotação e sucessão. Eu falei lá o exemplo em faixas. Você pode dividir, né, em 2 canteiros, plantando espécies que pertencem a um certo grupo. E ali você define a sua sucessão e rotação, né? O consórcio dentro do canteiro você pode, e é muito bem-vindo, né? Você colocar diversas culturas ali. Aquele exemplo lá seria o quê? A partir de uma definição mínima, né, da estrutura de como é que vai ser aquele espaço, você possibilitar, com esse esquema, facilitar a execução dessas práticas. Isso sempre junto com a comunidade. Então, eu achei interessante, né, o croquis como exemplo ilustrativo e quis trazer aqui para vocês. Então, tem a referência, né, desse material e tem outros também. Ó. Foi um trabalho, nesse caso aqui, ele estava até testando, avaliando croquis, né, ou disposição, ou esquemas de planta baixa diferente. Mas você vê que produção de muda, aqui um depósito, não tem a água. A questão da água, pessoal, é fundamental. Né? Produção de hortaliças, no local em que não tem a disponibilidade de água, isso é um pressuposto, né? E se há um pressuposto também, pessoal, eu não destaquei aqui na apresentação, mas no capítulo eu falo disso, né? Eu descrevo isso, que é a questão, entendemos que o espaço tem condição de produzir hortaliças. Por que eu faço essa pergunta? Nós temos nas áreas urbanas muitos problemas de contaminação do solo, né? Áreas muitas vezes que foram colocados metralhas, né? Foi depósito ali de lixo, né? De resíduo inorgânico, e que pode trazer contaminações. Então, a gente está pressupondo que essas áreas isso não ocorra, porque isso é algo que vai precisar ser organizado, mas certamente não por nós, né? Mas por todas, eu diria que até um certo plano diretor, né, que as cidades teriam que ter para definir essas áreas, né? Áreas que têm esse potencial para produzir alimentos. Certo? Então, esses pressupostos eu destaco lá, considerando que é algo que precisa já ter se pensado, né? Na seleção dessas áreas, você não poderia selecionar algo que tivesse esse tipo de problema. Vejam aqui, ó, que ele tem, essa aqui eu diria que ele é mais
simples, né? Ele vai direto ao ponto, mostra, ilustra aí alguns espaços que precisam ter, que seriam importantes existir, né? Mas esse aqui, ele vai um pouco mais à frente, e o terceiro mais ainda, né? Ele fala aqui, ó, ele define isso como um quintal agroecológico, ele coloca as disposições aqui muito mais na horizontal, né, ou na vertical, não deixa de ter ó, o espaço da compostagem, do biocário, os restos vegetais, que ele fala numa floresta alimentícia. Veja que toda a área, né, você percebe, isso aqui poderia ser colocado como um quebra-vento, né, então ele protegendo ali a área como um todo. Então a gente ter, não quer dizer que se vão fazer desse jeito, mas você ter isso aqui em mente, eu acho que ajuda, né, na discussão, na construção. E esse outro aqui ele já tem um design diferente, né? Você vê que já é uma forma mais de mandalas, né? Os canteiros circulares. Eles mantêm os espaços, né? Depósitos, restos vegetais, compostagem, minhocário, os quintais agroecológicos, área para produção, para rodízio de pastagem. Aí ele tem um outro elemento aqui, né? Que é o animal, né? Aqui o sistema parecido com o pais aí, né? Um certo galinheiro. E aí aqui a gente já lembra, né? Certamente eu vi, eu não pude assistir, mas sei do trabalho, né? Do professor Deusimar, né, incluindo aí o animal dentro do contexto das hortas comunitárias, né? Agroecológicas. Então, vejam, é uma transição. Às vezes você começa, não tem nada. Vai melhorando, certamente você incluir um animal, né, dentro desses sistemas, eu diria que é um avanço, é uma evolução. Então, são exemplos que cada um, né, no seu estado, né, dependendo do projeto, das condições ali, ele vai dizer, aqui dá para a gente incluir aqui o animal, né? A parte dos peixes, né? Ou no caso aqui as galinhas, mas ele tem que ser bem pensado, né? Para que isso às vezes depois não tenha problemas. Bem, então, a partir dessa construção, né, tendo esses exemplos, aí a gente, lá na comunidade, partiu para isso aqui. É como se fosse o primeiro passo, né? Aqui seria aquele exemplo que não tem nada, pessoal. E certamente os exemplos que vocês tenham, né, de acompanhamento aí, pode ser que já estejam mais avançados, né? O fato dele estar mais avançado não quer dizer que ele não possa melhorar, pelo contrário, né? A gente vai até mostrar isso aqui. Então, primeira fase, a gente chama até de limpeza, né, pessoal? É porque isso aí estava cheio de lixo. Então, nesse caso, realmente a gente teria que tirar, né, o lixo ali, o resíduo inorgânico. Não é a limpeza para retirar a cobertura morta, não. Nem resíduo orgânico, não. Né? Então, aqui foi uma condição específica. Então, foi um dos quintais lá dessas 25 mulheres. São 25 mulheres, pessoal. Foi bem interessante o início, né, porque foi feito o que eles chamam, pessoal, de mapa de vida. Então, a gente se aproximou bastante das mulheres, né, identificando diversos problemas de saúde, né, que elas têm. Então, é um grupo em bastante vulnerabilidade. Aí, a maneira que você tem de fazer esse primeiro contato e construindo isso é bem diferente, pessoal. Né? Pessoas, a maioria, com bastante ansiedade, né? Depressão, pressão alta. E o fato da gente ter, né, esse contato com essa comunidade por meio dessa oficina foi impressionante a mudança. Né? Os relatos finais foram, assim, muito emocionantes, né? Então, o que se tem muitas vezes, pessoal, é isso aqui. Ó. Uma área, esse solo arenoso. Nesse caso aqui, eu estou identificando que é uma área ó, que eles queimavam. Tudo que é
Resíduo orgânico, a maioria desses agricultores e agricultoras, eles queimam. Então, nesse caso, até essa partezinha aqui, até que o solo certamente tem uma fertilidade melhor ali, né? Porque concentrou demais. Mas a área como um todo, ela precisa ser melhorada. Aonde é que a gente vai começar a melhoria aí? Como é que você vai produzir? Alface, coentro, cebolinha, tomate, né? Ora pronobis, num solo com essa condição, sem fazer essas práticas. Você não consegue, pessoal. E isso foi relato delas. A gente tinha até uma horta aqui, professor, mas a gente começou e elas morriam, não dava nada. Então, isso são os relatos delas. Aí você começa. Mas será que o solo está bom? Então, teve toda essa construção. No início, olha como é aqui, né? Que a gente chegou, essa foi a primeira intervenção, né? Vamos dizer assim, preparo, adubação. Aí, numa segunda intervenção, preparo das mudas, transplantio, plantio e já na colheita. Pronto, a gente estava mais ou menos no meio do curso e eu sempre indo lá. Quando eu cheguei que vi isso aqui, pronto, é como se tivesse duas situações de horta. Aqui você começa do zero. Então, as práticas, né, o que você vai colocar de adubo, aqui uma correção calcário, foi colocado calcário aí. Isso dentro da produção orgânica, nessa fase, pessoal, na minha avaliação, não tem problema. É um início, é o start. Então, foi colocado. Mas você chegar, uma outra horta, você chega, tá assim, olha que beleza, tá ok? Na minha avaliação, não. Então, eu ia conversando, né, com o professor Alex. Alex, vamos melhorar. Porque isso aqui, para elas, isso aqui já estava muito bom, pessoal. Elas só com isso e colhendo, nossa, ela saiu da água para o vinho. Uma mudança radical. Mas aí eu cheguei, quando eu vi, aí eu não falo para elas, né? Faço uma avaliação junto com o Alex. Não, Alex, vamos melhorar. Isso aqui precisa melhorar, que é a questão da transição, pessoal. Então, ao conversar, né, com elas, o que é que está faltando? Está faltando resíduo, tem que ter mais espécies. Então, isso aqui ainda nessa primeira fase, veja como é que estão os canteiros, né? Então, aqui numa segunda fase, não vamos melhorar e agora eu vou ter que participar. Então, aqui a gente foi junto, né, com alguns alunos e participamos diretamente. Então, veja, pessoal, você tem uma situação dessa, olha como é que está o canteiro aqui. E aí, na perspectiva urbana e periurbana, você vai ter outros exemplos, né? Pode ser com garrafas PET, aproveitando os resíduos, né, produzidos, os resíduos inorgânicos, né? Então, você vai adaptar à realidade. Nesse caso aqui, a gente tinha umas toras aqui na escola agrícola e eu levei para elas. E elas, no início, até ficaram meio sem entender, mas isso aí vai colocar onde? E aos poucos eu fui mostrando para elas que isso aqui, na verdade, vai ficar um tempo, mas depois vai ser transformado em solo. Então, elas ficaram muito animadas, a gente participou diretamente. E aí, veja, pessoal, que às vezes você está no local e a ideia aparece lá. O que é que aconteceu? Quando a gente fez isso aqui, elas ficaram demais. Disse, meu Deus, e pode ser desse jeito, tem como melhorar isso? Tem. Só que aí acabaram as toras. E aí? Vai usar o quê? Rapaz, aí na hora eu olhei assim, fui conversando com um e com o outro, aí vi uns coqueiros. Os coqueiros já que não estavam produzindo e cheio de coco seco. Eu disse, fulano, dona Eliana, dá certo a gente pegar aqueles cocos ali? Eu posso pegar aqueles cocos? Pode. Mas esses cocos é para quê? Não, eu vou... Aí, é interessante, pessoal, de 30 mulheres, tem uma que é uma líder lá, né? E as outras falam mesmo. Aqui trabalha dona Lidane. Ela é que é a trabalhadora. Então, eu me aproximei dela,
Foi conversando com ela e disse, a senhora acha que dá certo a gente colocar esses cocos? Ela disse, dá. E ela sabe fazer tudo. Alinha perfeitamente. Então, peguei ela e aí fui fazendo junto com ela. Pronto. À medida que as outras foram vendo, foram só ajudando. Quer dizer, numa prática que a princípio a gente não imaginava, né, que fosse ter uma participação tão grande, e principalmente, pessoal, o que eu queria falar naquela pergunta do colega lá no início. Esses resíduos aqui, ó, porque aqui, ó, veja que aqui não tem, né? Então, faltava cobertura morta. Então, com a parceria que a gente tem aqui na CEMURB, a gente pegou esse material triturado e levamos para ela. Só que era um maior cuidado, pessoal, que quando era para depositar esse resíduo lá, o próprio Alex, né, o professor, ele disse, professor, não vai dar certo isso, porque vai sujar tudo e elas não querem sujeira. Eu disse, Alex, faça o seguinte, vai descarregar no local, mas você vai colocar lá para a horta. E diga para elas que na próxima semana eu vou fazer uma prática lá. Pronto, quando eu cheguei lá, que fui fazendo isso, e aí eu perguntei, o que é esse material aqui? Aí elas disseram, nossa, isso aí é os basculhos. Elas chamam assim, que é o lixo. Que para elas o basculho é sinônimo de lixo. Só que à medida que a gente foi cobrindo o solo, e elas vendo a diferença que existia das áreas que estavam cobertas para as áreas que não estavam cobertas, elas já fizeram contato comigo e disseram, tem como o senhor trazer uma carrada dessa para cada uma da gente? Eu disse, mas a senhora não disse que era basculho, que era lixo, que era para ser jogado fora? Então, quebrou o paradigma. Elas entenderam que aquilo ali, esse resíduo aqui, pessoal, é ouro. Num local que era assim, ó, não tinha nada. E elas, quando começam a produzir, elas limpam tudo. Então, agora, elas estão pedindo para o resíduo ir para lá. Né? Coisa que nós, da área urbana e periurbana, podemos aproveitar porque ele tem um excedente. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Aquilo que já foi dito ali nas conversas. Né? O fato de eu estar dizendo aqui que eu precisei colocar a mão na massa é porque foi uma coisa particular, pessoal. Como eu estava como supervisor, isso é bem interessante. Elas entendiam que eu era professor, só que eu ia menos. Então, eu já estava perdendo um pouco a confiança. Quando eu falava algo, ela dizia, mas o professor Alex não disse isso. Aí eu disse, pô, vamos fazer o seguinte, o professor Alex fez um e eu vou fazer outro. A senhora me ajuda? Vocês me ajudam a fazer esse? Pronto. Aí eles disseram, não, tudo bem, a gente ajuda. Mas também o senhor não vem, o senhor vem pouco. Então, eu precisei me aproximar delas. Né? Aqui, não, na foto não está mostrando, mas aqui, pessoal, quem me conhece sabe, né, que eu fico de joelho aqui, vou fazendo mesmo, igual com elas. Então, eu peguei Dona Lenide, que era a principal, e ia fazendo junto com elas. Então, depois que eu terminei essa coisa, né, que ela disse, mas o senhor não vem. Elas disseram assim, rapaz, ele veio só uma vez, mas a mudança que teve foi demais. Então, a gente precisa disso. Né? Em algum momento, dependendo da situação. No meu caso, isso aí foi fundamental, né, para quebrar isso e fazer com que elas entendessem essa importância do resíduo. Então, isso realmente não é algo que você define como fazer ali. Às vezes é na hora. Né? Que eu não sabia que... Eu nunca vi um canteiro com borda de coco seco, mas foi na hora. Precisava do resíduo, olhei de um lado para o outro, e a gente identificou isso e fizemos junto com ela. E elas disseram, ficou muito bom. O que interessa é isso. Se elas entendem que aquilo ali foi bom, então elas vão continuar. E assim a gente foi fechando, né? Isso aqui estava desse jeito, ó. Isso aqui foi, elas trouxeram esses troncos. Isso aqui é Alex,
né? E aqui são os coordenadores e o coordenador desse programa. E foi interessante, pessoal, porque a Alex disse, professor, não vai ter condições de levar essas toras para lá, não, porque tinha uma distância, né, uns 20 metros. Pessoal, você não tem ideia. Essas mulheres, Alex disse que teve que pegar os troncos porque ele ficou com vergonha, né? Porque as mulheres pegavam os troncos. Pesado. Não, a gente precisa levar, vamos levar. E aí aqui elas colocaram esperando que eu fosse lá fazer essa prática. Quer dizer, hoje em dia, esse resíduo acabou, pessoal. Tem mais resíduo lá. O resíduo não deu para quem quis, né? E, de fato, atingiu o objetivo, que era a gente melhorar, né? Então, você vê uma horta desse jeito aqui, pessoal, para essa situação aqui, né? No primeiro momento. Um segundo momento, essa aqui, ó. Você diz, não, tá bom. Não, pode melhorar. Você diz, essa daqui tá bom, tá boa? Não, pode melhorar. Né? Que aí seria o quê? A melhoria. Até questões de sistemas agroflorestais, né? Seriam outros exemplos. Então, pessoal, a gente tem um segundo exemplo aí, mas agora parece que bateu 6 horas, né? Que seria esse aqui que eu posso passar bem rápido. Mas vai ser, pessoal, o mesmo exemplo. Não, eu vou deixar... são poucos slides. Rapidinho. Isso aqui mesmo não sendo uma situação de agricultura urbana e periurbana, pessoal, mas o agricultor, ele montou um SAF de 30 por 30. Né? Então, um local pequeno, né, um espaço pequeno, que dependendo da evolução que cada projeto desse tenha, né, das condições locais, você pode evoluir para isso, né, que seriam os sistemas agroflorestais. Então, isso aqui eu coloquei, pessoal, porque é a realidade da nossa região. Os agricultores, eles retiram a cobertura do solo. Então, a realidade de solo degradado é o que você vai encontrar. E aí, os SAFs, ou as práticas de manejo agroecológico, são estratégias para a gente recuperar o solo e conseguir produzir de uma forma orgânica, né, agroecológica. E não vai fugir, pessoal, uma área degradada, que uma área degradada, isso aqui, esse cotoquinho aqui, que eu não sei se está dando para ver aí, é mandioca. Quem conhece mandioca sabe quanto ela é resistente, mas o solo está tão ruim que nem ela está produzindo. Né? E o agricultor foi, aos poucos, recuperando toda a área. Aqui é dentro, né, da área dele, deixou um espaço para mata nativa. Né? Colocou uma espécie, tudo bem, monocultivo, mas tem a sua importância. Então, saiu de uma situação de solo degradado, uma situação de recuperação, mantendo e produzindo o quê, pessoal? Resíduo orgânico. Nesse caso aqui, a serrapilheira. Né? Sempre na busca. Ó. Solo degradado, solo em recuperação, né? Vamos dizer assim. Esse mesmo solo, pessoal, esse perfil aqui, ó, esse perfil aqui, é esse solo aqui, e o outro perfil vai ser o solo do lado. Ou seja, é o mesmo solo, só que tratado de forma diferente. Né? Nesse caso aqui, usou-se uma espécie para recuperar. Então, lógico, isso aqui o agricultor plantou e deixou. Em 7 anos, olha a diferença. Isso aqui mostrando o quê, né, especificamente? Acúmulo de carbono. Né? E é exatamente uma área, né, foi os primeiros slides que a gente colocou. Então, o solo como sequestrador de carbono. A gente fomos convidados, né, a participar da campanha nacional do produto orgânico e tinha que fazer uma relação produto orgânico, amigo do clima. Então, a gente fez exatamente essa relação, né? Por que é amigo do clima? Porque se ele prioriza o acúmulo de carbono, né, por meio da matéria orgânica, ele vai priorizar o sequestro desse carbono. São práticas que acumulam carbono no solo e indiretamente vai atenuar
né, o impacto aí do clima. E aí, numa área, pessoal, em 8 meses, ó, isso aqui é em cima disso aqui. Então, em 8 meses, a área mudou totalmente. Agora, veja a diferença lá da comunidade, né, das agricultoras, uma intervenção mais lenta, a recuperação é mais lenta. Aqui, nessa situação, teve que vir recursos de fora, para você, em 8 meses, mudar totalmente. Né? Até bananeira tem na área, pessoal. Então, teve que ter uma mudança mais intensa. Né? Adubação aí, farinha de osso, cinza, cobertura material triturado, cobertura material lenhoso, né? Material lenhoso e triturado. O que vem de fora vai ter que ser em maior quantidade. É aquilo que eu falei. O agricultor passou 35 anos, 40 anos degradando o solo. Como é que ele quer em um ano recuperar? Recupera com práticas de manejo agroecológico e aí vindo recurso externo. Então, não é uma recuperação sem esse recurso externo. Tem que ter esse período, né, de transição. O módulozinho é esse aqui, né, ele tem 30 por 30. Aqui é porque é um experimento, né, então, uma área com cobertura, outra área sem cobertura, né, e o agricultor conseguindo produzir dentro desse... Isso aí seria como se fosse um pequeno módulo, né? Então, foi apenas um exemplo, pessoal, um recorte, né, de, vamos dizer, áreas de transição e algo que você imagina que ele não pode melhorar, né, ele ainda pode melhorar. Né? Os sistemas agroflorestais, eu diria que em termos de evolução, eles têm sim uma contribuição bem interessante. Como finalizou aí o tempo, pessoal, então eu termino, né, com mais um slide, mas termino com a Ana Primavera e fiz aqui uma referência ao que ela está colocando, né, mas quando realmente nós estamos interligados, né, o solo, a natureza, e cultivamos com amor, dentro dos princípios ecológicos, ele, né, o solo, nos oferece o alimento em dobro e com muita saúde. Essa foto, ela é tempo da pandemia aí, né, que a gente, às vezes, nos refugiávamos junto com os agricultores, né, e aqui a gente ficou muito, o agricultor também, né, ficou muito encantado com o tamanho dessa mandioca aqui, pessoal. Não está dando para ver, mas acreditem que são 12 quilos, né, de uma área em que tinha aquele solo que nem a mandioca estava desenvolvendo ali. E é exatamente a partir do manejo agroecológico do solo. De fato, você aplicar as práticas necessárias para essa recuperação, né, da vida no solo. E ele, com certeza, vai oferecer em dobro, né, como eu coloquei. E aí, com isso, a gente finaliza, né, e, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade e atenção, como deve ser fácil, né? 2 horas, camarada, só falando aqui. Imagina aí, pessoal. É isso, Maria, que é quem está me Muito auxiliando bem, aí. Walter. Vamos parar aqui a gravação.